ontem a gente falou sobre a nomeação do Dante Mantovani para o comando da Funarte, a Fundação Nacional de Artes. Ele já tinha sido demitido há 2 meses desse mesmo cargo depois de um vídeo polêmico. Aí ontem o Planalto nomeou o Mantovani pela 2ª vez, mas aí revogou a decisão horas depois. Exatamente. Vamos tentar entender o que aconteceu com o próprio maestro Dante Mantovani. Então a gente vai chamar ele para essa conversa. Bom dia, maestro. O senhor consegue explicar para a gente o porquê do vai e vem dessa nomeação do senhor? Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o espaço com vocês, porque todas as vezes que eu fui nomeado até hoje, eu fui extremamente bombardeado pela mídia e nunca me deram um espaço para colocar a minha versão dos fatos, né? A repórter aí acabou de dizer que eu fui demitido da outra vez por conta de um vídeo, o que também não procede, tá? Eu não fui demitido por conta do vídeo. O vídeo que a senhora falou aí, eu gravei antes de ser nomeado, tá? Isso que tem que ficar muito claro. Só para ficar claro também, maestro, desculpe interromper o senhor. Só para ficar claro também, não é a repórter, é a apresentadora do live, a Mari Palma, tá? E na verdade foi uma outra... exatamente, né? A repercussão de uma revogação anterior. Só para ficar claro também. Foi a repercussão dos vídeos. Exato. Desculpa interromper, pode continuar. Não sei se foi isso, não sei se foi exatamente isso. Eu acho que não. Mas assim, precisa ficar muito claro que esse vídeo foi gravado antes de eu entrar na política, antes de eu entrar no governo, tá? E é uma coisa assim, que pegaram de uma aula, que eu tenho um curso online de música, certo? E descontextualizaram uma frase do vídeo e ficaram repetindo aquilo lá de eterno. Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso é um procedimento perverso, criminoso, né? E assim, se não tivesse uma má intenção por trás, seria algo assim de analfabeto, né? Mas como a gente sabe que existe uma má intenção de destruir a reputação das pessoas, né? Então eu vou dar só um exemplo para vocês aqui, ó. Pegue, por exemplo, a frase: Stalin disse, vou matar a todos. Você tem 2 pontos aí, ou uma vírgula, né? Stalin disse, vírgula, vou matar a todos. Se você suprimir Stalin disse, aí você vai atribuir a pessoa que está lendo o texto que ela vai matar a todos. Então, vou matar a todos, disse Stalin. Você suprimir, disse Stalin, então eu estou dizendo que vou matar a todos. Entenderam? Então é extremamente perverso você pegar uma frase fora de contexto e repetir. Tinham que ter colocado, no mínimo, o vídeo inteiro, que é uma explanação, né, sobre, inclusive, 3 livros que eu estava citando. Esses 3 livros, eu coloquei o título desses livros no meu Twitter, tá? Então eu vou citar aqui o título desses livros para vocês verem que eu estava fazendo uma discussão embasada cientificamente, o que não corresponde à minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, eu publiquei recentemente um outro vídeo no meu canal, dizendo inclusive que eu comecei, né, a minha carreira musical no rock. Comecei tocando rock. Então como é que eu vou ser contra o rock se eu comecei tocando rock? E mais, no ano passado, 2019... eu fui tocar num concerto de rock na cidade de Londrina, a convite de amigos, porque assim faz muitos anos que eu não toco rock, porque eu parei com o rock e fui estudar piano, fui estudar regência, fui para música clássica, mas nunca deixei de gostar do rock, né? Eu só parei de tocar em banda de rock. Mas esses meus amigos me chamaram para tocar nesse concerto, eu toquei com eles, guitarra elétrica. Até ontem um comentarista aqui da CNN disse que eu toco guitarra mal, tá? Eu toco mesmo mal, porque faz uns 20 anos que eu não toco guitarra. E eu peguei a guitarra aquele dia para apenas fazer uma coisa ali em parceria com os amigos que me convidaram. Mas coloquei esse vídeo, filmaram o vídeo, e eu coloquei o vídeo para esclarecer que é totalmente distorcida aquela minha fala, né? Mas voltando aqui à minha fala, eu estava discutindo 3 livros naquele vídeo. E as pessoas têm que ler esses livros antes de qualquer coisa. Porque quem fala aquele tipo de coisa, aquele tipo de raciocínio, são os autores. Então, os livros são os seguintes: The Marxist Manifesto, Dave Noble, é um pastor americano, e esse livro não tem em português, infelizmente, só tem em inglês. Musique, Intelligence et Personnalité, de Minh Dong Nguyen, que é um médico, psiquiatra e pediatra francês. Ele tem esse nome estranho porque ele é de origem vietnamita. E ele demonstra com estudos científicos certos efeitos da música no cérebro. E também do uso de drogas. Então eu estava citando o livro do Dr. Minh Dong Nguyen. E o livro The Lennon Prophecy, por Joseph Niesgoda, que é um biógrafo do John Lennon, e que cita neste livro uma carta em que o próprio John Lennon falou aquele negócio do pacto, que eu falei no vídeo também, que deu todo o bafafá. Então eu estava citando esses 3 autores, e alguns outros falei também sobre a Escola de Frankfurt,
As pessoas têm que conhecer, por exemplo, o livro Dialética do Esclarecimento, de Max Horkheimer, que é o fundador da Escola de Frankfurt. As obras do Theodor Adorno, Filosofia da Nova Música, por exemplo, é um livro complicadíssimo. Se você não ler esse livro, você não vai entender nada do que eu falei naquele vídeo. Então, assim, o que me preocupa no Brasil é que existe uma apologia da ignorância, né? E as pessoas, principalmente da mídia, não se dão o trabalho de ler os livros citados, não se dão o trabalho de pesquisar sobre a vida das pessoas que eles falam. Vão falar de mim? Então vai pesquisar minha biografia, vai pesquisar meu currículo, né? Vai ver lá onde que eu fiz minha graduação em música, que foi no Brasil e na Espanha, 2 graduações eu tenho. Vai lá ver que eu tenho uma especialização em filosofia política. Leia a minha tese de especialização, que é sobre a ética em Habermas, inclusive, que é da Escola Maestro, aí a gente fica com uma dúvida também, né? Maestro. Levando em consideração todo esse currículo que o senhor está detalhando para nós aqui no live, muito obrigada, independentemente da sua maestria no uso da guitarra, realmente este não é o foco, mas com base no que o senhor já fez na sua carreira, por que o senhor foi nomeado e demitido no mesmo dia do comando da Funarte? Isso tem a ver com o seu relacionamento com a atual secretária especial de Cultura, Regina Duarte? Então, o que eu gostaria de saber? Por que o senhor foi demitido? E o senhor tem algum problema com a Regina Duarte? Olha, veja só, eu estava explicando, né, sobre o meu currículo, você colocou aí muito acertadamente. E só para concluir o raciocínio, eu já vou falar de outras coisas, mas assim, tinham que ter lido a minha tese de doutorado, por exemplo, que é um doutorado em arte. Então, eu sou extremamente qualificado para exercer o cargo em questão, tá? E aí vocês vão entender tudo. Eu sou extremamente qualificado, né? Tenho livros publicados. Eu tenho um livro chamado Maestro, Ensaios sobre a Música desculpa Universal. interromper o senhor mais uma vez, maestro. O nosso tempo aqui é limitado. A gente precisa que o senhor responda as perguntas que a gente está fazendo, maestro. Análise da história. E aí a mídia, só para concluir o raciocínio, a mídia faz toda uma distorção da minha figura, né? Com a finalidade de prejudicar o próprio governo. Qual a relação do senhor com a secretária Regina Duarte, maestro? Por favor. Por que o senhor foi demitido? A secretária Regina Duarte, eu nunca conversei com ela, não sei. Eu sei que a mídia pega a minha imagem e fica repetindo um monte de mentiras, um monte de difamações, um monte de gente xingando. O que chegou ao senhor, maestro? Por que o senhor, como o senhor recebeu a demissão? Gente barba aí, ridicularizando como se ele fosse uma grande autoridade. Estou aberto ao debate, vamos debater. Ele não aguenta 2 minutos de debate comigo. Vamos debater arte, vamos debater a história da música, vamos debater filosofia. Tá certo? Eu sou sério, eu não sou palhaço, não, para ficar aparecendo. Maestro, a gente vai fazer a pergunta para o senhor pela 4ª vez. Por gentileza, por que o senhor foi demitido da secretaria? É isso que a gente quer saber, é isso que importa nesse momento. Por favor, por que o senhor foi demitido da secretaria? O senhor pode responder? Eu não sei, aí o senhor tem que perguntar para quem me demitiu. E por que o senhor foi renomeado e depois demitido de novo em seguida? Então, isso daí é o seguinte, o que aconteceu na semana passada, só posso falar do que eu sei, né? Porque eu sei que na semana passada houve um contato no Planalto para, eventualmente, eu voltar à Funarte. Inclusive, um contato de um assessor do Planalto não foi nada muito certo também. Ele disse que ia falar com o presidente, que ia ver se era possível eu voltar e se eu teria interesse. Falei, não, pode ser. Até porque, como vocês sabem, vocês falaram aí, né? Eu sou maestro, eu trabalho com orquestra, eu tenho uma orquestra aqui. E agora, com essa crise do coronavírus, nós estamos impedidos de trabalhar, nós estamos impedidos de fazer concertos, de fazer apresentações, fazer espetáculos, né? Teatros estão fechados e é proibida a aglomeração. E os artistas, eu escuto muitos músicos falando que estão passando muita necessidade, né? Porque não conseguem trabalho, porque não tem nada aberto, não tem como... Então, eu achei que seria uma oportunidade de eu poder ajudar os artistas que estão em necessidade nesse momento. Eu vejo assim, a Funarte, a missão principal dela é levar arte para o povo brasileiro, tá? Preservar o patrimônio artístico do Brasil e levar arte para o povo brasileiro. Eu fiz isso na minha gestão com uma série de programas. Por exemplo, programa de orquestras sociais, Sistema Nacional de Orquestras Sociais, em que a ideia era levar uma orquestra para cada cidade do Brasil e formar uma orquestra-escola, ensinar instrumentos sinfônicos, violino, flauta, oboé, clarinete, para as crianças carentes, né, porque são as que mais precisam, não tem como pagar uma aula de música. E a gente levar isso tudo com programas de várias artes integradas, porque também tem os programas de artes plásticas, nós levaríamos conservatórios para as grandes cidades com artes visuais, com dança, com teatro, né, e com música, para que nós pudéssemos criar uma nova Atenas no Brasil, né, em linguagem figurada, florescimento das artes no Brasil.
Só que neste atual momento, os artistas estão passando necessidade. Nós precisamos socorrer os artistas, né? Assim, é muito difícil você não ter que trabalhar como sustentar a sua família, né? Então, eu acho que a função agora da Secretaria da Cultura e da própria Funarte seria abrir um edital, né? Inclusive, ontem eu já tinha dado até o start nisso, antes de ser anulada a minha nomeação, né? Para nós assinar, porque eu cheguei a assinar o termo de posse e já pedi lá para a diretoria executiva da Funarte para marcar uma reunião para a gente poder lançar esse edital emergencial para ajudar os artistas, né? E funcionaria da seguinte maneira: nós selecionaríamos artistas, eles teriam que fazer uma performance online que seria transmitida pelo os canais online da Funarte, né? Então tem o canal lá do YouTube, Facebook, do Twitter, a gente transmitiria pela Funarte esses concertos, né? No caso da música, uma performance de artes plásticas, uma performance teatral, de circo, seria transmitido e a gente criaria um conteúdo para o canal, né, da Funarte, ao mesmo tempo que auxiliaríamos os artistas, que eles teriam uma contrapartida financeira. Porque nesse momento a gente não tem que pensar só em levar direto presencialmente a arte, mas que chegue nas pessoas. E deixa eu fazer uma pergunta. Se o senhor estava fazendo esse trabalho... Se o senhor estava fazendo esse trabalho, envolvido, por que o senhor acha que lhe tiraram novamente? Assim, qual foi o que aconteceu aí nesse meio do caminho para esse racha? Ainda mais sendo demitido, sendo recolocado, sendo demitido novamente, tem uma desorganização aí? Tem alguma coisa, talvez, pessoal contra o senhor? Como o senhor avalia isso? Esse trabalho estava sendo feito, esse trabalho que o senhor está contando. Outra pergunta rapidinho, quem foi? O senhor falou que um assessor o procurou, qual ala do governo? Quem é exatamente essa pessoa? Se não foi a Secretaria de Cultura, quem que o nomeou? Olha, como eu disse, eu só posso falar do que eu sei, né? Eu não sei por que me mandaram embora, por que anularam a minha nomeação, não sei por quê. Eu sei que eu estava fazendo esse trabalho, é um trabalho muito importante. Da outra vez que eu fiquei na Funarte, eu fiquei exatamente 90 dias, né? Ninguém deu satisfação? Ninguém deu satisfação ao senhor? Esse projeto. Ninguém deu satisfação ao senhor? Não, eu não tô sem saber. Não, eu não estou sabendo de nada, assim, por que anularam, né? O senhor ficou sabendo pela imprensa? Foi tudo muito estranho para mim, eu não sei. Soube pela imprensa. Pois é. E aí é o seguinte, da outra vez eu fiquei 3 meses, né? E eu levei a cabo vários projetos que também não foram falados na imprensa, né? Por isso que eu agradeço até a oportunidade de estar aqui, para falar que nós fizemos, por exemplo, um projeto chamado Novo Olhar. Foi até um pedido da primeira-dama, na época, um pouco antes de eu entrar na Funarte, ela tinha pedido algo assim. Aí nós fizemos para levar artes plásticas para escolas, onde tem crianças com dificuldades por conta de deficiências visuais, de deficiências de nascimento, né? Crianças especiais. E nós fizemos esse projeto, ficou muito bonito, porque daí eu inseri a música através do Cantor Feônico. O Cantor Feônico foi um projeto que foi iniciado em 1931 pelo Heitor Villa-Lobos, o maior compositor da história do Brasil, né? Juntamente com Carlos Gomes. E as pessoas que passaram pela escola antes de 1970 cursaram o Canto Orfeônico, era uma matéria obrigatória. Em que consistia? Leitura musical e canto coral. E nós estávamos levando isso para as escolas, certo? Quando eu fui exonerado pela primeira vez, né? Dessa vez eu não fui exonerado, foi anulada a nomeação, diferente. Mas, assim, a gente estava levando aquilo que precisa realmente para fazermos uma arte, uma cultura mais conservadora neste país. Porque durante muitos anos a esquerda dominou todo o cenário cultural do Brasil e ainda domina em muitos lugares. Então ficou sem o contraponto. E a esquerda ela gosta muito da experimentação, de fazer coisas novas, entre aspas, que eu acho que não tem novidade alguma no que eles fazem, tudo parecido, tudo igual. E eu acho que nós temos na cultura e na arte brasileira, a gente tem que preservar os cânones, temos que preservar a arte de qualidade. Por exemplo, o canto orfeônico, ele trabalha com toda uma tradição coral que é milenar, que vem desde a Grécia, que vem desde Roma, vem desde a Idade Média, né? Vem desde o Renascimento, Barroco, Classicismo, Romantismo. E preserva-se isso através da escola, do canto, e o canto já tem uma série de estudos, inclusive no meu Twitter eu coloquei lá estudos também que apontam isso, né, dos benefícios da música na escola. Maestro, desculpa interromper o senhor mais uma vez, maestro. É que, como a gente disse, o nosso tempo ele é limitado e a gente gostaria que o senhor...
respondesse as perguntas que a gente fez para o senhor, maestro, por gentileza. Maestro, vamos tentar um pouco, parar um pouco. O senhor começou falando, a gente está com o nosso time de analistas. Quem está falando aqui agora é a apresentadora, a Mari. Quem está falando também são os nossos analistas, nossos comentaristas, porque a gente quer saber, e acredito que quem está assistindo a gente, a mídia que você fala, está dando espaço para o senhor agora explicar o que a gente está perguntando, que é a relação com a Regina Duarte, a sua nomeação que foi revogada. Eu vou agora dar o espaço para o nosso analista, nosso comentarista, Leandro Narlock também, que agora vai fazer uma pergunta para a gente tentar colocar aqui, organizar esse assunto. Exatamente. Só para deixar claro, a entrevista ela é pela internet, então existe um tempo ali de resposta, por isso que às vezes a gente fala, demora um pouco para o maestro entender, para o maestro ouvir, mas a gente precisa tentar organizar essa entrevista. Vamos passar a bola agora para o Narlock, acho que a gente já entendeu todos os atributos do maestro, o currículo muito importante que ele tem. Agora, a gente gostaria de voltar ao tema principal dessa entrevista. Por favor, Narlock. Maestro, vamos lá. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, vamos insistir nessa questão da Regina Duarte. O governo Bolsonaro e o senhor também tem uma visão conservadora para a cultura nacional, para a arte brasileira. A secretária atual, Regina Duarte, ela é preparada nessa questão? O senhor acha que ela vai ser uma boa secretária de cultura? E uma outra questão é o seguinte, o senhor reclamou diversas vezes de uma certa distorção aí da mídia, né, de um ataque, de uma destruição de reputação em cima das suas frases, mas eu fui ouvir de novo hoje as frases nos seus vídeos com benevolência, tentando dar razão ao senhor, e não parece, desculpa, mas de forma nenhuma parece que o senhor está citando outras pessoas, citando autores. Por exemplo, quando você fala que durante o Woodstock houve uma distribuição em larga escala de drogas, de LSD, que foi feita pela CIA, que tinha infiltrados do serviço soviético. Isso não cita nenhum autor. Então, o senhor se arrepende dessas declarações? Cita sim. Enfim, são essas duas perguntas. Cita sim, senhor. Se arrepende das declarações e a Regina Duarte. The Marxist Manifestos, David Nebel. Esse era o livro que eu citava, tá certo? Esse era o livro. Nesse livro que está escrito isso. Você tem que ler o livro. Leia o livro e você vai ver. Tá certo? Uhum. E quanto à secretária de Cultura, Regina Duarte, o senhor acha que ela está preparada nessa visão mais conservadora para a arte, para a cultura no Brasil? Eu, como você disse, tenho uma visão conservadora. Nós temos um governo conservador, não é? E eu acho que dentro de um governo conservador nós temos que ter uma secretaria de cultura com projetos que tenham uma tonalidade conservadora. Vamos fazer o raciocínio inverso. Será que num governo do Lula teria um secretário de cultura que colocaria uma política cultural conservadora? Eu acho praticamente não, impossível, né? Impossível. No próprio governo Temer tinha um secretário de cultura de esquerda, né? Que é o senhor Sérgio Sá Leitão, aliás. E hoje é secretário do Dória, né? Secretário da Cultura do Dória, aqui em São Paulo. E o que eu acho é que realmente precisa haver uma política cultural conservadora, porque o povo brasileiro é, de sua grande maioria, conservador, certo? Mas a Regina Duarte, ela vai... conservador, a Regina Duarte, maestro. Conservador. Então, a pauta da Secretaria da Cultura deve ser uma pauta conservadora, né? E o senhor acha que a Regina Duarte não tem condição de seguir essa pauta conservadora do senhor, do governo, que o senhor cita? Então, aí eu não sei, eu teria que ver as ações dela, né? Eu acho que ela tem condições, sim. Eu acho que ela pode. Se ela quiser, ela pode. Basília. Com certeza. O governo já tem aí 1 ano e 5 meses, né, maestro? Então, assim, a gente está falando de um governo conservador, de um modelo de cultura desse governo conservador, que já dura 1 ano e 5 meses. O senhor acha que a cultura não está sendo conservadora? O senhor acha que a cultura continua mantendo ideias da esquerda? É isso? Olha, existe toda uma estrutura dentro da cultura, uma estrutura muito grande, até eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque, só para vocês terem uma ideia, só na Secretaria Nacional da Cultura tem em torno de 530 cargos de confiança. Isso fora a estrutura de efetivos, né, de funcionários de carreira, funções de carreira, como, por exemplo, a CGU, tem Controladoria Geral da União, tem Procuradoria Jurídica, né, a Advocacia Geral da União, tem sempre funcionários dessas áreas de controle, que são carreiras de Estado, digamos assim, e que não dependem, por exemplo, de livre nomeação do gestor.
mas o gestor tem à disposição 530 cargos de confiança para executar essas políticas. Então, existe uma estrutura monumental. Falam que a Secretaria da Cultura foi rebaixada, que ela está embaixo do Ministério do Turismo, né? Mas ainda assim é uma estrutura monstruosa, tá certo? E essa estrutura ela foi, durante muitos anos, durante muitas décadas, utilizada para colocar em prática projetos da esquerda, tá? Que consistem basicamente em um uso ideológico da arte, uso ideológico para finalidade político-eleitoral. Então é isso que se colocava em prática, ou seja, peças de teatro, por exemplo, que criticam a corrente política oposta da esquerda, isso é o que mais tinha, né? E aí começou-se a ter um refresco quanto a isso quando entrou o antigo secretário Roberto Alvim, né? E começou a mudar isso aí. Entraram pessoas conservadoras e começaram a mudar esse roteiro da cultura no Brasil. Pela primeira vez, porque desde que foi criada a Secretaria da Cultura, sempre foi comandada pela esquerda, sempre. Pode pegar a história. O primeiro secretário da Cultura foi o Henrique Pires, Celso né? Celso Furtado era um economista, né? Economista de esquerda, e até um economista muito bom, mas era de esquerda, era declaradamente de esquerda. Então, sempre a cultura foi criada no Ministério no governo do José Sarney. Sempre a cultura foi governada pela esquerda. Então, quando eu e alguns outros intelectuais de direita começamos a romper isso, o que aconteceu? Aconteceu aquele problema lá, a saída do Alvim, e aí parou tudo de novo. Então, o Alvim ficou 1 mês e meio, eu acho, 2 meses no máximo, no cargo. Então, não deu tempo de você desmontar toda essa estrutura que a esquerda montou, né? E que continua aí comandando a cultura nacional. Porque existem a esquerda ela não está mais no poder. A pessoa que nomeou e desnomeou o senhor não é da esquerda. A gente só queria entender exatamente, queria que o senhor, se possível, fosse um pouco mais assertivo para explicar para a gente exatamente o que aconteceu. O senhor disse que não teve absolutamente nenhuma satisfação, o senhor não teve nenhum contato com a secretária. A gente entende as brigas políticas que o senhor está citando, mas nesse momento não existe um governo de direita ou de esquerda, existe um governo. E é esse governo que é responsável pela nomeação do senhor ou pela não nomeação do senhor. O senhor foi e voltou do cargo 2 vezes. O que aconteceu? É isso que a gente queria entender. A pessoa que entrou em contato com o senhor foi uma pessoa do governo? Quem foi essa pessoa? Foi alguém da secretaria ou não? Existe um governo... Pois é. Mas o que é aí que entra. Quando eu falo, as coisas são complexas, a gente precisa explicar muito bem. O governo de direita, mas existe toda uma estrutura que foi montada pela esquerda. Essa que é a questão. Essa própria estrutura, ela tem suas vontades, seus desejos e tem a sua força, né? Então, mesmo que o presidente seja de direita, mesmo que o secretário de Cultura seja de direita, muitas vezes a política cultural continua sendo de esquerda por causa de uma série de mecanismos. Eu vou dar um exemplo para você. Existe uma Lei Nacional da Cultura, aliás, eu não lembro o nome da lei agora exatamente. É o Plano Nacional da Cultura. E ele tem um caráter obrigatório, tem força de lei, e ele dura 10 anos, está para vencer no ano que vem, né? Ele foi elaborado na época do governo da Dilma. Então, assim, em tese, é uma lei a qual todas as políticas culturais têm que se vincular, certo? E estava para vencer no ano que vem, estavam sendo feitas reuniões no Conselho Nacional de Cultura para mudar esse plano, né? Que o ano que vem vai ter encerramento da vigência desse plano. E tem caráter vinculativo. Então, lá nesse plano, se você for ler, você vai ver tudo proposta de esquerda que o secretário, em tese, tem que cumprir. Tá entendendo? Então, é muito mais complexa a coisa. Existe toda uma estrutura que amarra... Eu não estou entendendo direito. Impede que novas ideias sejam colocadas em prática. O senhor foi derrubado pela esquerda que está infiltrada dentro deste governo. É isso que o senhor está dizendo? Olha, eu acho que isso daí é evidente, porque o que define uma política conservadora? Uma política conservadora ela é exatamente o oposto do que está em vigência, né? Por exemplo, valores como patriotismo, né? Família, liberdades. Isso você vê hoje. Você não vê esses valores sendo contemplados nas propostas, nos editais. E é o que o povo tem aspiração. E existe um corporativismo muito grande. E aí que tá. Eu falei que tem 530 cargos de livre nomeação. 530. O da Funarte é um desses. Tá? É um desses. Faça uma conta aí, vocês vejam quantos desses cargos tem pessoas declaradamente de esquerda lá. E vocês vão ver.
A matemática não mente. Maestro, até Acho que de direita só tem até que ponto o embate é mesmo direita versus esquerda? Não seria também aí uma evidência de que os próprios conservadores não estão se entendendo entre si? Eu ressalto que o primeiro secretário de Cultura não foi o Alvim. O primeiro secretário de Cultura aí da gestão, ou um dos primeiros secretários de Cultura da gestão de Jair Bolsonaro, foi o Henrique Pires, que saiu acusando o governo de atos de censura. Ele já foi escolhido pelo atual governo, né? Pelo atual ministro, pelo atual presidente da República. Será que o embate realmente é só dentro dessa dicotomia esquerda-direita? Será que os próprios conservadores, na verdade, não concordam em tudo? A entrevista que o senhor deu ontem à revista Veja, em que o senhor chama a atenção, como fez aqui na CNN, para essa ideia de pagar uma espécie de cachê a artistas que fariam uma live, né? Isso não foi bem recebido por integrantes do próprio governo. O senhor acha que não falta entendimento também para quem se diz de um mesmo grupo? Com certeza falta entendimento. Isso aí a democracia, em tese, deveria aprimorar o entendimento, né, entre os atores políticos. Mas a gente vê o seguinte, a esquerda é muito articulada, eles se entendem muito bem. Na direita todo mundo briga com todo mundo, né? É isso que acontece. Realmente. Agora, em relação a esse edital aí, foi uma ideia, foi uma proposta que eu tive. E se alguém recebeu mal isso aí, é só me ligar e falar, acho que não tá bom isso, por isso, isso e isso. Né? Mas que agora não é mais do governo. Eu sempre fui aberto ao diálogo. Maestro, agora a gente vai incluir também vou falar uma coisa. O Narlock. Só um segundo, maestro. O Leandro Narlock tem uma pergunta para fazer para o senhor. Maestro, eu entendo que o senhor tem muita coisa para falar, né? Foi tão pouco entrevistado pela mídia, como o senhor falou esses dias, mas o Brasil está tentando entender essa confusão. Quer dizer, o presidente da Funarte é nomeado sem o conhecimento da secretária nacional de Cultura. A gente está tentando entender essa confusão do governo. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender tudo isso que está acontecendo no governo Bolsonaro, respondendo o seguinte, de uma forma bem específica. Quem o nomeou? Quem o nomeou ontem presidente da Funarte? Qual o nome da pessoa? Eu fui nomeado pelo general Braga Neto. Agora, Sim, claro, o senhor mas a negociação foi com ele, então o convite foi feito por ele. Eu esclarecer isso. A nomeação foi feita por ele. O convite também foi feito por ele, o contato inicial? Então é o seguinte, vocês falaram do Henrique Pires, né? Que ele era um secretário da Cultura que saiu falando que o governo estava praticando censura. É importante a gente falar assim. Na verdade, não teve censura nenhuma. Tá? Não teve censura nenhuma. O que teve? O que teve foi o seguinte, que o seu Henrique Pires, ele também, eu não sei se ele é de direita ou de esquerda, eu acho que ele é um tipo meio híbrido, ele vai para o lado que ele achar melhor, né? Porque ele não deixou isso claro. Se ele deixar claro, eu sou de direita, eu sou de esquerda, aí eu me retrato. Mas o que aconteceu foi exatamente isso que eu estava explicando para vocês. Ele herdou já toda uma estrutura comandada pela esquerda. E as obras, todas as obras que estavam sendo contempladas principalmente pela Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, eram obras de uma tonalidade militante, tipicamente, caracteristicamente de esquerda. E aí o que acontece? Isso chegou ao conhecimento do presidente da República, que é um presidente conservador, a própria base de apoio do presidente reclamou disso e ele resolveu substituir o secretário. Então não é que houve censura, houve um alinhamento. Eu acho estranho isso dessa mídia, achar que tudo que pode acontecer dentro de um governo é só o que vem da esquerda. A direita não tem espaço nesse país. Maestro, acha que vai voltar? O Leandro Narlock fez a pergunta para o senhor de quem entrou em contato com o senhor para sua nomeação na presidência da Funarte. A gente está aqui dando espaço, então, para você também esclarecer, porque quem está assistindo a gente quer entender justamente essa nomeação, depois revogou essa nomeação. Então, quem entrou em contato com o senhor? O senhor disse que o general Braga Neto foi quem fez a nomeação e disse que alguém tinha entrado em contato com o senhor antes, sem a anuência da secretária nacional de Cultura, Regina Duarte. Qual foi essa pessoa que entrou em contato com o senhor? Por gentileza, a gente queria que o senhor esclarecesse. Veja bem, se a presidência da República quer entrar em contato comigo, eles não precisam da anuência de ninguém. Eles podem entrar. Entraram em contato, pessoa? Me sondaram, e aí eu fui surpreendido com a nomeação, e depois mais surpreendido com a... Qual foi essa pessoa que entrou em contato com o senhor, maestro? Quem entrou em contato comigo? Sim. Foi um assessor do Planalto. Eu não vou falar o nome. Direto do Palácio do Planalto, então.
Sim. O senhor acha que com essa possibilidade tem chance do senhor voltar a ser nomeado, então, para o cargo? O senhor já foi e voltou, o senhor acha que pode voltar em definitivo? Veja, eu não sei, o que acontece é o seguinte, como eu fiquei 90 dias na Funarte de dezembro de 2019 até março, né? Até março de 2020, deu 90 dias. Eu apresentei um trabalho que eu tentei expor para vocês aqui alguns pontos, né? Posso expor mais, posso falar sobre cultura aqui horas com vocês, né? Mas assim, eu fiz todo um trabalho que foi muito bem recebido pela comunidade artística, né? Inclusive pelas pessoas que trabalham com arte, com música, com teatro, com dança, né? E sempre voltado para a preservação desses valores mais conservadores. E o conservadorismo ele tem que ser desmistificado. O conservadorismo não é uma coisa assim que tem que ser descartada de plano, né? Como se faz costumeiramente. Conservadorismo é o quê? É conservar o que é bom. É isso. Não é ser contra o experimentalismo, não é ser contra a inovação, não é nada disso. Isso é um mito. É um mito pueril, certo? O conservador valoriza aquilo que deu certo na cultura. Por exemplo, a ópera. Né? Eu lancei um Programa Nacional de Apoio à Ópera. Fui pesquisar e eu vi que nunca teve antes, desde Dom Pedro II, um programa do governo federal de apoio à ópera. E consegui lá uma verba de 3 milhões para apoiar a ópera, para capacitação de atores, de gestores, de figurino, de palco, de cantores, enfim. A gente ia fazer uma coisa bacana para fazer com que a ópera florescesse no Brasil. Isso não tinha sido feito nos últimos 40 anos. Aliás, se você for pegar a história republicana, não tinha sido feito ainda. Foi Dom Pedro II, que era um governador conservador, e queria conservar a ópera. E na época de Dom Pedro II, a ópera já era algo antigo, entre aspas. Na verdade, o conservadorismo ele valoriza valores eternos, que não dependem do tempo, né? Passa o tempo, aquilo continua sendo atual. Por exemplo, a obra de Platão. A obra de Platão é o quê? É antiga? É arcaica? Se você for ler Platão, você vai ver, ele descreve tudo o que está acontecendo hoje. Então, são obras que têm um valor universal, assim como Aristóteles. E nesse Aliás, contexto, Aristóteles fala sobre... Posso fazer uma pergunta, maestro? Nesse contexto, o senhor, dos estilos musicais que o Brasil mais exporta hoje é o funk. O senhor acha que o funk não precisa de incentivo? Como o senhor vê essa questão? Eu acho que o funk tem um mercado grande já. Tem um mercado grande. O pessoal está tudo milionário. E a ideia que eu tive, por exemplo, de lançar o edital emergencial para os artistas era apoiar os pequenos artistas. Pessoas que, para quem R$2 mil, R$3 mil fazem toda a diferença. É o orçamento mensal da pessoa, né? Ao contrário de grandes artistas, grandes celebridades, e isso aí, enfim, eles vão querer 2 milhões do governo. Para que você vai dar 2 milhões para um cara que já é milionário? Então é melhor você pulverizar esses 2 milhões aí e dar aí para 100 mil, sei lá quanto que dá a conta, 10 mil pequenos artistas, R$2 mil, do que você dar 2 milhões para um grande, que é o que acontecia antes, né? Então essa é a ideia, de você ajudar os pequenos. Eu acho que o Estado tem que ajudar quem precisa, o Estado tem que ajudar os pequenos, os fracos, os desfavorecidos. E vocês vejam que isso não é coisa... Isso, eu sou conservador, sou de direita, eu estou falando isso aí que a esquerda diz que é a favor disso. Só que na prática, o que a esquerda faz? A esquerda geralmente ajuda os banqueiros, né? Os grandes capitalistas. É isso que a esquerda faz sempre. Pega aí, qual foi o maior lucro da história dos bancos no Brasil? Foi no governo do Lula. Maestro. Da Dilma também seguiu o banco lucrando pra caramba. Maestro, queria fazer uma última pergunta. A gente vê que essa desvinculação e o discurso da prática. Maestro, queria fazer uma última pergunta. O senhor ficou chateado com tudo isso que aconteceu? Chateado eu não fico, porque uma vez que você entra na política, isso aí é algo que pode acontecer. Sempre pode acontecer, né? Eu fico mais chateado com a imprensa, de não dar espaço, não dar oportunidade de esclarecer as coisas, porque as pessoas começam a falar, por exemplo, esse negócio de rock, não vieram me perguntar, como vocês fizeram aqui, de me dar espaço de esclarecer, né? Mas ficam falando como se aquela frase fosse minha, e eu estava citando o livro, estava dando uma aula, eu falo no começo do vídeo, inclusive, que é uma resposta a um aluno, né, que foi pedido isso, e você fazer um discurso indireto. A diferença entre um discurso indireto e um discurso direto é evidente, e algo que diz respeito aí a conhecimentos elementares de alfabetização.
Tá? Então, pegar uma frase fora de contexto e ficar repetindo é um procedimento criminoso de assassinato de reputação, e isso aí que me atormenta, porque isso mostra que não há uma imprensa no Brasil qualificada, o tamanho da missão que a imprensa livre tem. A imprensa não pode ser usada para perseguir, não pode ser usada para destruir as pessoas, sem dar sequer um espaço de resposta, né? Então, eu acho até que vocês estão de parabéns por terem me chamado aqui, porque isso é raro, né? Isso é raro. Por isso que eu falo com todos os veículos hoje que me ligam, justamente para esclarecer. Porque falam, repetem um monte de abobrinha a meu respeito e fica só a versão deles. Então, a partir de agora, eu vou dar a resposta nos canais quando falarem, porque é nada mais do que justo. Você tem que ter duas versões. Isso é o básico do jornalismo, né? Vocês devem saber disso muito bem, melhor do que eu até. Você não pode dar uma versão só, você tem que ouvir o outro lado. Agora, quando diz respeito ao Dante Mantovani, aí é só uma versão. Aí é só aquela caricatura estúpida que fazem da pessoa. Tá ok, né? Maestro. Então, por isso que eu vim aqui para esclarecer esse ponto.